assuntos que eu gosto muito de falar: psicologia e esporte. Fui atleta de vôlei profissional na década de 80. Sou pós-graduada em psicologia do esporte. Adoro, gosto demais, porque faz a diferença na vida do ser humano, eu gosto de desafios, enfim. E aí eu convido você a uma reflexão. Os atletas estão muito equiparados física, técnica e taticamente, seja na base, atletas de base ou de alto rendimento. O que está fazendo a diferença hoje é o controle das emoções, se tem ou não. Numa mesma partida, você pode flutuar pelas 4 emoções: medo, raiva, tristeza e alegria. O medo, ele pode paralisar um atleta. O que nós usamos uma expressão no voleibol de encurtar o braço. Encurtar o braço por quê? Porque você mandou uma mensagem para o seu cérebro de que você está em perigo. E o que ele vai fazer? Encolher, te preparar para defesa. Não vai ter um movimento amplo, hiperestendido. Por quê? Porque você está controlado pelo medo. A raiva pode destemperar um atleta e ele demorar para retomar e às vezes perder a partida, porque não conseguiu elaborar essa raiva, deixou a raiva controlar. Brigar com o juiz, xingar um atleta, seja o que for que dispara a raiva. E aí você perde o quê? O raciocínio lógico e não vai conseguir fazer uma boa partida. A tristeza também pode se instalar, porque foi julgado por um atleta, porque a torcida xingou, seja o que for. O importante é você reconhecer e saber lidar com cada emoção, porque inevitavelmente elas farão parte da sua vida, durante toda a sua carreira. Eu trabalhei com equipes de vôlei masculino, equipe de base, e era muito difícil o controle da raiva para eles, em especial alguns atletas. Com os exercícios do método Ken, eu consegui que eles promovessem o autoconhecimento e tivessem o controle das emoções. Então é possível. A educação emocional forma a inteligência emocional. Isso o atleta precisa ter. Por quê? O jogo é muito dinâmico, acontece muito rápido. Se você não tiver o autoconhecimento e o autocontrole das emoções, fatalmente você será refém delas. E quem quer ser refém das emoções? Para depois acontecer o que eu chamo de ressaca moral. Puxa vida, eu não joguei bem, o que eu podia ter feito, o que aconteceu. Isso não é bacana para ninguém. Muitos atletas desistem da carreira por conta disso. E por favor, não desistam. Estudem a educação emocional. Precisamos aprender a lidar com as emoções, em especial os atletas. Porque o desafio é muito grande, o desgaste é muito grande. Em esportes coletivos, por exemplo, é muito importante trabalhar o conceito de equipe, que é diferente de grupo. Eu ouço muito dizerem, o nosso grupo. Não, é nossa equipe. Um grupo pode ser um aglomerado de pessoas num ponto de ônibus, por exemplo, que vão pegar o mesmo ônibus, mas vão descer em destinos diferentes. Uma equipe, ela tem o mesmo objetivo, como o revezamento 4x4 de bastão, na natação, enfim. Ou no voleibol, basquete, futebol. Para quê? Para que tenham o mesmo objetivo. Se é um esporte coletivo, não adianta um só jogar bem. No voleibol, por exemplo, um passe muito bem feito proporciona um levantamento bem feito que vai resultar num ataque muito bem feito também. Então é muito importante ter essa consciência de equipe e não de grupo. Eu desenvolvi uma frase que diz assim: enquanto eu sobrepor o nós, seremos um grupo. E quando nós estiver acima do eu, seremos uma equipe vencedora, uma equipe de sucesso. Então é importante ter sempre o olhar para o outro, porque é interdependente no esporte coletivo. Outra condição que eu gostaria que vocês fizessem uma reflexão é sobre a subjetividade, que é o modo pessoal de cada um enxergar as coisas. Às vezes o que é bom para uma pessoa, para outra não é. Às vezes para um atleta jogar com uma torcida contra motiva mais, para outro inibe. Então é muito importante promover o autoconhecimento.
Por quê? Através do autoconhecimento, você vai fazendo registros que vão ficar onde? No seu subconsciente. E o subconsciente só vai entregar para você aquilo que você registrou. Isso é muito importante. O subconsciente não entende o não. Então, imagine como se fosse uma pastinha de computador. Você registrou tudo lá. Um clique vai acessar exatamente aquilo que você fez o registro. Um exemplo, numa partida de futebol, por exemplo, uma equipe de base que está sempre acostumada a jogar num campo menor, com uma grama não tão bacana, e vai jogar num campo muito legal, de primeira divisão, um campo profissional. Dois registros podem acontecer. Aquele atleta que tem autoconsciência, autoconfiança, sabe o que quer, ele vai ficar muito feliz. Ele sabe, eu quero jogar aqui, eu mereço jogar nesse gramado muito melhor do que o que eu estou acostumado a jogar. Principalmente na área dos goleiros, né? Eles sofrem bastante. Então, outro registro, nossa, estou jogando num campo profissional, e se eu não der o meu melhor, e se eu não jogar bem, e se acontecer, pronto, não vai conseguir jogar. O registro está o quê? Do medo. E aí, quando você entrar no campo profissional, o que seu subconsciente vai trazer? Aquilo que você registrou. O medo. O campo é muito maior, eu sou pequenininho. Então, tome muito cuidado com os registros que você vai fazer a partir de agora e, principalmente, perceba quais os registros que você tem guardados no seu subconsciente. Numa partida de voleibol, por exemplo, a outra equipe é inferior a nós. Isso é muito perigoso. Vocês já devem ter visto várias vezes, várias situações, a equipe pior vencer a equipe melhor. Então, técnica, tática e fisicamente bem equiparados, o que vai fazer a diferença é o emocional. E quando você tem esse registro de que o adversário é pior do que você, por que é perigoso? Porque você não coloca o seu melhor. E aí, numa adversidade, o que vai acontecer? Você não sabe lidar. Não tem resiliência, não consegue retomar e entender o que está acontecendo para ter uma reação. Como eu disse lá atrás, o jogo é muito dinâmico, às vezes não dá tempo. Então é muito importante que você tenha o autoconhecimento, saiba exatamente quais são os registros feitos no seu subconsciente. No meu site tem uma reflexão de Alexander Popov, que é um nadador russo. Ele fala muito bem sobre essa parte da educação emocional. Se você está preparado física, técnica e taticamente e você é regido pelas emoções, por que não se preparar emocionalmente? Dá uma lidinha lá no site, reflita sobre esse pensamento, né, e essa constatação dele e olhe o método Ken. Veja o que você percebe de diferente, vai estudar a educação emocional. O método Ken proporciona isso através de várias ferramentas de autoconhecimento, como saber lidar com situações de pressão, desafio, desgaste, burnout, seja o que for que acometer a vida do atleta. Mas é muito importante ter o controle das emoções. O mundo está cheio de atletas nota 7. O que vai fazer a diferença é o controle das emoções para que você seja um atleta nota 10. Então, bora estudar educação emocional?